Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 471. Então, nos encontramos na página de número 161. Creio que dentro de mais uns 10 vídeos nós já vamos partir para o tema magnetizadores e hipnotizadores. Um outro tema maravilhoso. Então aqui, dando sequência, Diálogo com as Sombras, né? Hermínio Corrêa Miranda, vídeo de número 471. Então aqui, papos, que é Dr. Gerard, né? E também Levi, Elipas Levi e Dr. Gerard em Caos. Então aqui o Papos, ele adentra a esta questão. Nós vamos ler umas 2, 3 linhas para que possamos dar sequência. Desculpa. Quanto ao fenômeno das mesas girantes, aqui ele tomou um golpe terrível. Diz ele, outra coisa não são senão correntes magnéticas que começam a formar-se e solicitações da natureza que nos convida. Então, conforme dissemos no vídeo anterior, até aqui está perfeito. Porque, de fato, existe esta corrente magnética. Por isso que o próximo tema que nós vamos estudar é magnetizadores e hipnotizadores. É uma sequência o estudo. Mas aqui, correntes magnéticas que começam a formar-se, ali do princípio inteligente presente no recinto, graças aos médios de efeito físico. Pode ter certeza de que se não houvesse no recinto os médios de efeito físico, essas mesas dançantes e girantes, esses fenômenos, nenhum teriam acontecido. Então, até aqui, ele acertou, por demais, porque veja bem, começa a formar-se solicitações da natureza que nos convida. Mas ele errou daqui em diante para a salvação da humanidade. Nós já explicamos a respeito, vamos à sequência. A reconstituir as grandes cadeias simpáticas e religiosas. Reconstituir as grandes cadeias simpáticas. As grandes cadeias simpáticas e religiosas? Quem naquela época, se tratando das cadeias, dos sistemas, das religiões, diziam serem simpáticos a esta ciência que nascia, vamos dizer assim? Ninguém. E sim, apedrejaram Hipólito e Leon Denisard Rivail até não poder mais. Por isso, atribui todos os fatos estranhos do movimento das mesas ao agente magnético universal. Mas veja bem que uma coisa, por isso atribui todos os fatos estranhos do movimento das mesas
ao agente magnético universal, que procura uma cadeia de entusiasmo para formar novas correntes. Olha que contraversão. Não diz coisa com coisa. Os golpes e os instrumentos que tocam aparentemente sozinhos são ilusões produzidas pelas mesmas causas. Eu até agora, eu fico pensando comigo. Por qual motivo Hermínio Miranda, um caboclo tão evoluído, ter aceitado as opiniões, as teses desse Papus e desse Levi? Porque a matéria deles encontram-se totalmente distorcidas. Graças a Deus que nós temos um pouquinho de conhecimento, vírgula de conhecimento, que não partimos diretamente para esse ângulo. Então, olha só para você ver. Os golpes e os instrumentos que tocam aparentemente sozinhos são ilusões produzidas pelas mesmas causas. Ilusões? Então quer dizer que as mesas dançantes e girantes eram todas ilusões, fantasia, obra. Bom, mas se fosse obra demoníaca, não seria ilusão, porque teria por detrás um princípio cujo termo demônio. Mas aqui ele está dizendo são ilusões produzidas pelas mesmas causas. É impossível o efeito por si próprio causar esses movimentos sem que um agente presente esteja designado a manipular tanto o fluido cósmico universal quanto o magnetismo de efeito físico dos médios presentes, untando os móveis, dando às mesas, dando aos móveis uma espécie, isso está dentro da doutrina, uma espécie de vida fictícia. Você já leu isso no Livro dos Médiuns? Dando aos móveis uma espécie de vida fictícia. Mas de vida não tem nada, porque o coordenador de todos aqueles movimentos é a mente do princípio inteligente que se faz presente, ordenando de acordo com o seu conhecimento aqueles elementos. Então, tem uma outra descrição que Papus faz aqui a respeito do espírito Apolônio de Tiana, que eu, na particularidade minha, não acredito que seja de fato Apolônio de Tiana. Pela grandeza desse espírito, eu não acredito. Mas vamos lá.
Sua descrição da evocação do espírito de Apolônio de Tiana. Gente, pesquise para você ver. Nós aqui não temos tempo porque não faz parte da matéria. Pesquise para você ver quem foi Apolônio de Tiana. Olha, um ser de uma envergadura espiritual enorme, que não se sujeitaria a esse trabalho aqui tão insignificante, tão pobre, em todos os sentidos. Sua descrição da evocação do espírito de Apolônio de Tiana em Londres é de uma riqueza impressionante e minúcias, e começa com um sabor de romance de capa e espada. Quando ele recebe dentro de um envelope no hotel um cartão cortado transversalmente com este recado: amanhã, às 3 horas, diante da abadia de Westminster, vos será apresentada a outra metade deste cartão. Era uma senhora e colocou à disposição dele, após os juramentos devidos, arsenal completo, com toda a instrumentação necessária e uma evocação. Ao cabo de complicadíssimo ritual, um espírito manifestou-se realmente. Chamei 3 vezes Apolônio. Fechando os olhos, e quando os abri, um homem estava diante de mim, envolto inteiramente por uma espécie de lençol. Estranho, né? Por uma espécie de lençol que me pareceu ser mais cinzento do que branco. E a uma forma era magra, triste e sem barba, o que não combinava exatamente com a ideia que primeiro tinha de Apolônio. Experimentei uma sensação extraordinária de frio, e quando abri a boca para interrogar o fantasma, me foi impossível articular um som. Pus então a mão sobre o signo do pentagrama, olha o lado místico, e dirigi para ele a ponta da espada, ordenando-lhe mentalmente, por este signo, a não me amedrontar e a obedecer-me. Olha só. E a obedecer-me. Até parece que Apolônio de Tiana é um ser que, nas condições evolutivas dele, precisa se tornar escravo para obedecer um ser totalmente desinstruído, sem educação moral, intelecto, caráter. É meio estranho isso aqui. Então a forma ficou mais confusa e ele desapareceu imediatamente. Ordenei-lhe que voltasse.
Então senti passar junto a mim como que um sopro e alguma coisa tendo me tocado na mão que segurava a espada. Tive imediatamente o braço adormecido até os ombros. Julguei entender que esta espada ofendia o espírito. Olha que pobreza de espírito. E a plantei pela ponta no círculo junto a mim. A figura humana reapareceu logo, mas senti tão grande fraqueza nos meus ombros e um repentino desfalecimento apoderar-se de mim que dei 2 passos para me assentar. Desde que fiquei assentado, caí num adormecimento profundo e acompanhado de sonhos de que me restou, quando voltei a mim, somente uma lembrança confusa e vaga desta destaques meus. Assim foi realizada a evocação, que sem nenhum ritual complicado, sem substâncias, círculos, espadas e vestimentas especiais, e sem evocação realiza-se a cada instante em incontáveis sessões mediúnicas. Quanto à magia negra, apresenta o autor o que chama de revelação nova e que consiste no seguinte. Então você observa que é uma matéria totalmente sem nexo. Eu faço essa pergunta: por que a introdução do fenômeno das mesas girantes aqui em magia, ou melhor, no tema magos e feiticeiros, não caberia aqui os fenômenos das mesas girantes, como também não caberia aqui esse assunto a respeito de Apolônio de Tiana. Por que não cabe? Porque essa história a respeito de Apolônio de Tiana, ela começou de uma forma assim, tão sem interesse, e terminou totalmente sem nexo, sem graça nenhuma. Que aprendemos nessa história de Apolônio de Tiana? Nada. Eu, pelo menos, nada. Eu não consegui colher nada de edificante nesse assunto de Apolônio de Tiana, até porque tenho lá minhas dúvidas que seja de fato Apolônio de Tiana, até porque aqui eles invocam o espírito de Apolônio de Tiana, e esse espírito ele é tão nobre, mas é tão nobre, que eu acredito que ele não compareceria assim como aqui ele compareceu, e algumas vezes que ele se afastou, ele foi ordenado novamente a retornar. Esses espíritos não agem dessa forma. Espíritos mistificadores, aí entra eu, nessa boca não consegue ficar calada. Espíritos mistificadores e charlatões agem dessa forma. Impostores anticristos agem dessa forma. Mas espíritos nobres igual a Apolônio de Tiana, não. Então tenho comigo que essa parte é apócrifa, né? Quanto à magia negra, apresenta o autor o que chama de revelação nova e que consiste no seguinte:
Olha só para você ver. Ó, olha a mitologia, ó. Olha para você ver como que nós não podemos acreditar nesses relatos. O diabo. O diabo? Existe o diabo? Existe o capeta? Se existe o diabo, eu quero encontrar com ele. Se existe o demônio, eu quero encontrar com esse companheiro. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque não existe. Isso é mitologia. Isso é invenção do catolicismo. Uma forma que eles encontraram para poder manter, né, o senta, levanta, levanta, senta no cabresto. Então, sequência. O diabo, em magia negra, é o grande agente mágico. Olha quanta palhaçada. É empregado para o mal por uma vontade perversa. Olha quanta palhaçada. Nós podemos dizer aqui, ó, que quanto à magia negra, não, o diabo em magia negra seria, vamos pensar assim, o espírito primitivo. Mas quem de fato é o espírito primitivo? Aquele que encontra-se a serviço ou aquele que está prestando um serviço? Aí entra o complexo. Porque tanto o que presta o serviço quanto aquele que executa o serviço, todos os dois são primitivos. Então, vejamos. O espírito primitivo. Eu vou modificar a história para você ver como que fica melhor assim à luz da doutrina dos espíritos. O espírito primitivo, tanto desencarnado quanto encarnado. Entenda que eu estou modificando. Em magia negra, é o grande agente mágico. É de fato. O agente mágico é o espírito primitivo, tanto desencarnado quanto encarnado. Mas é preciso dizer que esse agente mágico, esse ser primitivo, desencarnado, que é o condutor, e esse encarnado, que é o primitivo, que é o executor, o condutor e o executor, eles só de fato são considerados agentes mágicos se eles possuem conhecimento da natureza de Deus. Porque aquele que tem conhecimento da natureza de Deus, ele extrai, né, do ocultismo os elementos da natureza, os espíritos da natureza de Deus. Eles trabalham com os elementos terra, fogo, ar, água, elementos. Esses, sim, podem ser considerados mágicos, feiticeiros. E na física, na matéria subaquântica, os prótons e também os elétrons. Agora, será que hoje em dia, 2024, os charlatões e mistificadores que há aqui no mundo têm conhecimento da extração desses elementos
da natureza de Deus, do ocultismo. Será que eles trabalham com os elementos do ocultismo? Espíritos da natureza, água, terra, fogo, ar, elementos. E também da matéria subaquântica, eu acho que é subaquântica mesmo. É subaquântica, deixa eu dar uma olhadinha aqui para não, né? Não, da subestrutura. Olha só. Subestrutura na física. Subestrutura. Que nós podemos tratar-se de prótons e elétrons. Será que algum feiticeiro, será que algum mago aqui na Terra se utiliza-se de todos esses elementos para realizar os trabalhos de magia negra? Agora é preciso entender que há uma controvérsia na magia negra. Essa controvérsia encontra-se no lado primitivo do indivíduo. Porque é preciso entender que a magia, ela, de certa forma, foi revelada não para que o indivíduo a utilizasse para o mal, e sim para praticar o bem. Tanto é que os fenícios, os caldeus mesmo, né? Enfim, aqueles primários, muitos praticavam a magia, a feitiçaria para curar corpos físicos. Existia aqueles que realmente, devido ao transtorno, a deturpação, utilizavam-se da magia e da feitiçaria para praticar o mal naquela época. Mas é preciso dizer que, mediante esses que praticam a magia e a feitiçaria no ano de 2024, século 21, esses são obsidiados, são equivocados, são perturbados, são alienados, são pessoas perturbadas que não têm conhecimento, pois velar, sacrificar uma galinha, sacrificar um coelho, sacrificar um cabrito, sacrificar uma cabra, beber sangue, comer o coração do animal. Que é isso, gente? Seres que optam por esse rito, que é o mesmo que ritual, são seres obsidiados, primitivos, que no século 21 já teriam que ter acordado. Quando que essas mentes vão despertar para a realidade? Quando que essas consciências vão acordar? Vamos para o próximo vídeo dar sequência do mesmo assunto.